Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Almeida e nesse vídeo a gente vai tratar de fatoração de polinômios, ok? Bom, antes de mais nada, vamos entender o que significa fatorar, né? O que significa a palavra fatoração. Fatorar significa escrever algo sob a forma de um produto, ou seja, sob a forma de uma multiplicação. Lá nas séries iniciais, quando a gente aprende a multiplicar, vocês veem, né, que na multiplicação a gente nomeia cada um dos termos como primeiro fator, segundo fator e o resultado da multiplicação a gente chama de produto, beleza? E é daí que vem a palavra fatoração. Um exemplo que a gente pode dar de fatoração também é quando a gente decompõe algum número, né, algum número natural, em fatores primos. Quando a gente decompõe um número natural em fatores primos, a gente escreve esse mesmo número sob a forma de um produto, de uma multiplicação de fatores primos, beleza? Esse mesmo raciocínio é o raciocínio usado para a fatoração de polinômios. Fatorar um polinômio significa escrevê-lo como a multiplicação de dois ou mais outros polinômios, ok, pessoal? Por exemplo, x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Fatorando esse polinômio, a gente tem x vezes y vezes o outro polinômio x mais y, ok? Ah, mas como é que você chegou aí, nessa fatoração? Muito simples, vamos pegar esse mesmo exemplo, x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Nós temos aí uma soma com duas parcelas, onde na primeira parcela eu tenho x ao quadrado y, e na segunda parcela dessa soma eu tenho xy ao quadrado. Pessoal, fatorar significa escrever como produto, certo? Então vamos fatorar cada uma das parcelas dessa soma, tá? Vou pegar a primeira parcela e vou fazer uma análise nela. X ao quadrado y. X ao quadrado é um produto. É um produto de x por x, certo? Então, x ao quadrado y é a mesma coisa que x vezes y. Agora vamos analisar a segunda parcela dessa minha soma. Xy ao quadrado. Y ao quadrado é uma multiplicação. Então, xy ao quadrado pode ser escrito como x vezes y. Até aí, tudo bem, né, pessoal? Pressão 12 por 8, tudo normal. Ok. Prosseguindo. O que é fatorar utilizando o método do fator comum? A gente vai observar no nosso polinômio os fatores que são comuns a todas as parcelas da minha soma. Vamos fazer a análise do x. Repare que o x está na primeira parcela e na segunda parcela. Se ele está em todas as parcelas da minha soma, ele é um fator comum, certo? Um fator comum a primeira e a segunda parcela. Se ele é fator comum, a gente pega ele e coloca em evidência. Beleza? Ok, agora vamos fazer a mesma análise, só que para o y. Repare vocês que tem y na primeira parcela e y na segunda parcela. Se tem y e y na primeira e na segunda parcela, significa que o y também é um fator comum. E se ele também é um fator comum, necessariamente ele tem que ficar em evidência, ok? Ali junto com o x. Bom, agora eu tenho que observar o que eu quero, o que eu tenho e o que está faltando para eu chegar onde eu quero, tá? O que eu tenho é xy, as parcelas que eu coloquei, aliás, os fatores que eu coloquei em evidência. O que eu quero é x vezes y mais x vezes y. Beleza? Então, o que está faltando para eu chegar onde eu quero? Bom, na primeira parcela eu quero x vezes y. E o que eu tenho? X vezes y. Então, o que está faltando? O x. Na segunda parcela eu quero x vezes y. E o que eu tenho? X vezes y. Então, o que está faltando? O y. Pronto, o meu polinômio já está fatorado. X ao quadrado y mais xy ao quadrado é o mesmo que x vezes y vezes x mais y. Ok, pessoal? Então, fatorar um polinômio significa escrever esse mesmo polinômio sob a forma de multiplicação de outros polinômios. Aí a gente tem aí o polinômio xy e o polinômio x mais y multiplicados. A gente tem que tomar cuidado aí na fatoração, que é quando o fator comum estiver oculto. Como assim o fator comum estiver oculto? Por exemplo, 6xy ao quadrado mais 8xy. Bom, a princípio, olhando assim,
só tem o x e o y como fator comum, né? Que tem nas duas parcelas da minha soma. O 6 e o 8, olhando assim, não tem nada em comum. Beleza? É aí que a gente se engana, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar, inclusive, esses números aí, para ver se tem alguma coisa em comum entre eles, que pode ser que tenha, e pode ser que não tenha, beleza? Então, vamos fatorar o 6, vamos fatorar o 8, ok? Fatorando o 6, a gente observa que 6 é igual ao produto de 2 por 3. Fatorando o 8, a gente percebe que 8 é igual ao produto de 2 por 2 por 2, ok? Bom, então observem vocês que por mais que pareça que não tenha fator comum entre 6 e 8, tem sim fator comum. Tem o 2 aí no 6 e tem o 2 aí no 8, beleza? Então, se tem 2 no 6 e se tem 2 no 8, significa que o 2 é fator comum entre 6 e 8. Vamos escrever cada uma das parcelas daquela soma de forma fatorada, tá? Então, 6xy² é igual a 2 vezes 3 vezes x vezes y vezes y. 8xy é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes x vezes y, certo? Agora, vamos fazer a análise para ver quais os fatores comuns nas duas parcelas da minha soma. O 2, a gente já viu lá quando a gente decompôs 6 e 8, né? Que o 2 ele é fator comum entre 6 e 8. Então, se 2 é fator comum, a gente coloca ele em evidência. A próxima análise que eu vou fazer é do x. O x também é fator comum das duas parcelas da minha soma. Eu tenho x em 6xy² e eu tenho x em 8xy. Então, se ele é fator comum, a gente coloca ele junto com 2 em evidência. Agora, fazendo a análise do y, tem y na primeira parcela, tem y na segunda parcela. É fator comum. Se y é fator comum, coloque em evidência junto com 2 e com x. Beleza? Feita essa análise, eu vou ver o que eu tenho, o que eu quero e onde eu quero chegar. O que eu tenho é 2xy, é o fator que está em evidência. O que eu quero? 2 vezes 3 vezes x vezes y, 2 vezes 2 vezes 2 vezes x vezes y, certo? Então, o que está faltando para eu chegar onde eu quero? Bom, primeira parcela, eu quero 2 vezes 3 vezes x vezes y vezes y. E o que eu tenho? 2 vezes x vezes y. Então, o que está faltando para eu chegar onde eu quero? 3y. Na segunda parcela, o que eu quero? 2 vezes 2 vezes 2 vezes x vezes y. E o que eu tenho? 2 vezes x vezes y. Então, o que está faltando para eu chegar aonde eu quero? 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Então, 6xy² mais 8xy, que parecia não ter muita coisa em comum, tem o 2, tem o x e tem o y em comum. Coloquei eles em evidência e repeti o que estava faltando para poder chegar onde eu queria. Nosso polinômio está fatorado. Eu escrevi 6xy² mais 8xy como forma de um produto de dois outros polinômios, 2xy e 3y mais 4. Beleza, pessoal?